Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, já comecei esse vídeo aqui num ânimo não tão bom assim, tá galera? Porque se a gente pegar aqui meio que um retrospecto recente, né? Se a gente pegar um tipo de histórico que a gente vem tendo aí com algumas empresas relacionadas aí a criptomoedas, a gente vê que quando a empresa anuncia aí um certo tipo de atraso no saque, ou então uma certa paralisação, mesmo que seja por tempo determinado, isso não é um bom motivo, porque isso tende, como eu já falei, tendo em vista aí os últimos acontecimentos, isso tende a seguir um caminho muito maléfico, um caminho aí muito, como eu posso dizer, muito sombrio, tá? E agora mais uma empresa tá seguindo esse caminho. Tomara que não haja aí algum tipo de atraso de fato, tá? Porque a rapaziada considera isso aqui atraso, mas ainda não é atraso, eu ainda não considero um atraso, porque a empresa veio, se pronunciou, a empresa é a Exchange 3xBit, tá galera? Vou dar mais detalhes em relação ao assunto. E assim, se você tem dinheiro lá, é importante que você assista esse vídeo até o final, porque você vai ter muita informação relevante sobre o caso, tá? E o que você deveria fazer, o que você já deve ir fazendo para que você não tenha aí prejuízos, ou então que seu prejuízo seja minorado caso ocorra, tá? Mas fica tranquilo, não precisa ficar assim, já desesperado, porque a coisa tá bem no início, ainda não se sabe se a empresa vai dar aí o calote, como muitas pessoas já estão supondo, já estão prevendo, tá? Porque claro, né, uma situação dessa não é fácil para nenhum tipo de empresa, principalmente no atual período que a gente está vivendo aqui, né, as empresas de criptomoedas no Brasil, tá? Mas enfim, vou comentar sobre esse caso, vou falar também sobre o caso da Unique Forex, que o primeiro processo contra eles já teve um resultado, digamos assim, a grosso modo, né, digamos assim, teve uma sentença judicial, inclusive favorável aí ao autor da ação, né, quem estava processando a Unique Forex. E olha só, não somente os sócios da Unique Forex vão ter que ser responsabilizados, mas sócios aí de empresas ligadas à Unique Forex também vão ter aí bens penhorados para que sejam feitos ali os ressarcimentos dos clientes. No caso, o cliente ele se sentiu lesado, não recebeu dinheiro, ele entra com a ação. Se ele tiver a ação ali deferida, se o juiz for lá e conceder a ação favorável àquele autor, melhor dizendo, da ação, ele vai ali receber ali o dinheiro, e esse dinheiro vai sair de onde? Dos bens penhorados dos caras ali da Unique Forex, provavelmente ali do Fernando, do Danter Silva, enfim, dos associados da empresa ali, da alta cúpula da empresa, e também de sócios de empresas relacionadas à Unique Forex. Olha, se eu fosse você, não sairia daí até o final, garantiria aí o conhecimento de todas essas informações, porque eu garanto que esse vídeo está muito informativo e você não vai se arrepender, beleza? Agora, para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, então para aquele que já é de velha data, já é um longo conhecido aqui do canal, mas ainda não é inscrito, peço a você que se inscreva, tá? Também já vai dando logo like e compartilhando com o geral inteiro, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, os meios de contato vão estar aqui embaixo na descrição, beleza? Agora vamos comentar sobre esse caso aqui da 3xBit, tá? Porque acendeu um sinal amarelo aí, alguns já dizem que é sinal vermelho, eu não diria que seria sinal vermelho, tá? E assim, também tem algumas incongruências aqui que eu vi na matéria do portal do Bitcoin, que eu vou aqui pontuar tudo. E assim, de fato, é uma situação que a gente tem que ficar preocupado sim, tá? A gente tendo dinheiro lá ou não, porque isso vai afetar a todo mundo, tá? Principalmente nesse período atual que a gente está vivendo muito conturbado aí das criptomoedas, está tendo aí uma audiência atrás da outra lá na Câmara dos Deputados. Tem gente que tá doido para regulamentar o Bitcoin. E olha, com os últimos acontecimentos, a gente tá meio que dando de bandeja aí vários motivos para esses caras aí falarem, tá vendo? Tem que haver regulamentação. E o povo vai bater palma. O povo vai bater palma porque tem gente que tá perdendo aí muito dinheiro com esses tipos de, digamos assim, com esses tipos de golpes, tá? E lembrando, não tô dizendo que a 3xBit tá aplicando golpe, não tô dizendo nada disso, tá? Fica tranquilo, fica calmo. A situação ainda, por incrível que pareça, é de normalidade, tá? Não há nenhum motivo para se desesperar. Claro que não houve ali o aviso prévio que haveria ali essa manutenção por parte da empresa, tá? Mas olha só, empresas internacionais, exchanges internacionais como a Binance e outras, né, já fizeram ali manutenções que não foram ali previamente comunicadas, e também naquela época houve uma certa preocupação, porque quando se trata aí de exchange internacional é por causa aí de possível tipo de hackeamento, tá? As pessoas ficam preocupadas, ou melhor, ficavam, né, naquela época preocupadas em relação a um possível tipo de hackeamento e perder os seus fundos que tinham na exchange. No caso brasileiro é de golpe mesmo, porque teve aí o caso do Bitcoin Banco que, olha só, tem vários
saques em atraso lá desde maio, tá? E assim, já se configura como um possível golpe. A gente não pode falar de fato que é um golpe, porque a coisa ainda tá rolando, né, na justiça. O processo ainda tá ali no rito, então não posso aqui falar é um golpe de fato declarado, mas já pode ser considerado ali um suposto golpe. Tem também o caso da Atlas Quantum, que é bem mais recente que o caso aí do Bitcoin Banco, mas olha, já teve tempo já para resolver a situação. Eu sei que assim, a situação de determinadas empresas não se resolve do dia para noite, ainda mais numa crise como tá se instaurando ultimamente. Mas eu acho assim, os caras poderiam ter se explicado melhor. Os acontecimentos estão descambando aí para o fim da Atlas Quantum. Essa é a verdade. Tá? Inclusive, 4 executivos ali, incluindo aquela diretora do compliance que tinha tirado ali do seu LinkedIn. Para quem não conhece o LinkedIn, é um tipo de perfil profissional, né, que é apresentado como um tipo de currículo online. Ela teria tirado ali que trabalhava para ela e outras pessoas, né? Mas ela teria tirado que trabalhava ali que pertencia a Atlas Quantum, depois mudou de ideia, voltou, só que depois ela foi demitida. Ela e mais 3 pessoas ali do corpo diretivo da empresa foram demitidos. De fato, a situação na Atlas Quantum não é lá das melhores, pelo contrário, é muito ruim. Então a gente pega todos esses resultados aí, coloca também algumas pirâmides que desde o início eram declaradamente pirâmides. A gente via que não era pirâmide, embora eles dissessem não é assim. A gente via pelo esquema, pelo tipo de modelo de negócio que era uma pirâmide financeira assim. Então olha, você pega toda essa salada mista aí de golpes ou supostos golpes. Olha, isso aí como já falei, é um discurso que vai de tipo de bandeja ser entregue aí aos parlamentares, às pessoas também que não são parlamentares, mas que querem ver a regulamentação do Bitcoin, que querem ver o fim do Bitcoin. Olha, e de fato é muito triste o período que a gente está passando, e por isso que eu falo, tomara, porque eu já não aguento mais ver esse tipo de situação. Tomara que essa situação aí envolvendo a 3xBit, que eu creio que eu ainda creio que ela não seja nenhum tipo de esquema fraudulento, não é pirâmide financeira, tá? Embora eu também já tivesse achado que a Atlas também não fosse nenhum tipo de esquema fraudulento, não estou dizendo que é, mas também não estou dizendo que não é também. Antes eu achava que não era, porém com os últimos acontecimentos eu fiquei meio balançado. Agora em relação a 3xBit, que é uma empresa que vem prestando um excelente serviço aí como exchange, tá? Eu até recomendava, não aqui no canal, né? Não fazia propaganda, mas para quem era mais próximo, para quem era conhecido, me perguntava em qual casa de câmbio comprava Bitcoin. Eu falava, olha, tem 2 casas de câmbio, a casa de câmbio A, que eu não vou falar aqui, tá? E a casa de câmbio B, que era a 3xBit. E agora eu vou ficar meio com o pé atrás, não vou mais indicar nenhum tipo de empresa para ninguém, porque assim, eu não tô ganhando nada com isso, não tô fazendo propaganda, é de fato uma indicação pautada ali em boas recomendações. Só que acontece um negócio desse que, assim, mesmo que não seja que é um tipo de golpe, ou então mesmo que não seja provado o golpe, isso aqui é um tipo de situação que arranha um pouco a credibilidade. E se eu faço indicação a essa pessoa tá confiando em mim e meio que pode, como é que eu posso dizer, isso acaba, a minha credibilidade acaba sendo arranhada junta também. Então, olha, a partir do dia de hoje, a partir do dia 13 de setembro, eu já passo a não indicar mais nenhum tipo de empresa. Olha, inclusive, tá, rapaziada, se vocês vão me perguntarem aí qual empresa eu faço determinado tipo de compra em Bitcoin, onde é que eu vendo, onde é que eu faço determinado serviço, eu não vou falar mais nada por isso. Porque, de fato, eu fico numa situação bem complicada e, assim, não é culpa minha, tá? Inclusive, eu tô até muito constrangido em relação a algumas pessoas que, de fato, achavam que o Bitcoin, isso desde 2017, achavam que o Bitcoin era coisa fraudulenta, algo relacionado somente a golpes. Eu tava conseguindo mudar a mentalidade dessas pessoas, tá? A pessoa tava conseguindo se inclinar para o Bitcoin, e quando isso acontece aí essa enxurrada de golpes que, sinceramente, com que cara eu vou chegar para essa pessoa e falar, não, Bitcoin não é somente golpe? Com os últimos acontecimentos, de fato fica muito complicado para mim fazer algum tipo de argumentação em defesa do Bitcoin. E claro que eu não estou dizendo que o Bitcoin seja a mesma coisa dessas empresas, tá? Pelo contrário, empresas são centralizadas, o Bitcoin não é. Mas vai tentar explicar isso para um cidadão comum, para que nem sabe o que é Bitcoin, que não sabe nem o que é sistema descentralizado. De fato é muito complicado, é uma situação uma sinuca de bico que não é interessante para ninguém ficar, tá? É uma posição muito complicada e, assim, tomara, por isso que eu falo, tomara que esse tipo de situação se resolva logo, se conclua, digamos assim, antes dos 15 dias, ou então no prazo de 15 dias, e volte ao normal, tá? E que de fato volte aí com as atualizações prometidas, que volte melhor ainda do que antes. Porque, olha só,
Eu nem o Bitcoin aguentamos mais isso. Se de fato isso acontecer, olha, eu não sei o que vai ser do Bitcoin aqui no Brasil. Tá? Eu não sei, sinceramente, dá até vontade de largar o canal se houver mais um ou dois tipos de golpes como esse. Porque de fato aí não tem mais pra onde ir. Tá? Sinceramente, não tem mais pra onde ir. Bem, deixando essa situação de lado aqui, tomara que essa situação se resolva. Se você tem dinheiro lá, eu recomendo que você entre em contato lá com o Sancler, né, que é o dono da exchange. Inclusive, a pessoa que estava ali, que tinha depositado uma certa quantia lá, que disse que, segundo essa pessoa, tem 100 mil reais travados lá. Ele entrou em contato com o Sancler. Não houve ali uma resposta muito convincente, mas o cara falou que ia resolver o problema. Então, assim, tudo bem que pressão em excesso não resolve nada, mas um pouco de pressão é boa ali pra resolver também a situação. Claro que também não vai ofender o cara, não vai aqui destratar, não é isso que a gente tá falando, não. A gente tentar cobrar no limite do possível, tá, rapaziada? E é o seguinte, um tipo de ponto que eu não concordo em relação aqui à matéria, é que a matéria fala que a empresa, a 3xBit, é um tipo de empresa onde a pessoa deixaria os bitcoins lá rendendo, onde fosse um tipo de investimento. Não, é um exchange, é um tipo de plataforma de compra e venda. O bitcoin não vai render lá, então já houve esse tipo aqui de falha na parte aqui da matéria. E assim, eu sempre falo aqui, olha, exchange não é carteira, tá? O cara colocou 100 mil reais, o que ele vai fazer com 100 mil reais? Ele tá fazendo um trade de 100 mil reais, por acaso? Se sim, tudo bem, tranquilo, se ele faz 100 mil reais, trade sobre esses 100 mil reais diariamente, tudo bem. Agora, se o cara faz trade, vamos dizer aqui com 10 mil reais, que já é um valor consideravelmente alto, para que ele vai deixar os outros 90 mil lá? Exchange não é carteira, tá? Ah, Rodrigo, mas tem as taxas, não interessa, tá? Por exemplo, se esse maluco aqui pagasse as taxas, ele estaria ali com 100 mil reais na carteira dele. Por isso que eu falo, exchange não é carteira, você tem que ter uma carteira onde você detém ali as chaves privadas, onde você detém ali o acesso total à sua carteira e você também não tem que passar essas chaves para ninguém, tá? Essa é a maneira mais segura de você garantir seus bitcoins. Inclusive foi esse o mecanismo aí proposto pelo Satoshi Nakamoto, para que as pessoas detivessem ali o poder sobre o seu dinheiro, não ficar se concedendo tutela nem responsabilidade do seu dinheiro para ninguém, tá, rapaziada? E situações como essa acabam ocorrendo justamente por essa displicência das pessoas, tá? Então, olha só, você falhou nesse procedimento de não deixar o seu dinheiro armazenado na sua carteira, pronto, tranquilo. Agora você tem que correr atrás do seu prejuízo, tem que entrar em contato com a empresa, tentar saber o mais, como é que eu posso dizer, tentar saber aí, tentar se informar melhor o possível em relação a esse tipo de situação, tá? Tentar extrair aí o máximo de informações e assim, cobrar, ficar na cobrança. E se essa situação não se normalizar em 15 dias, ficar se postergando, olha, sinceramente eu recomendo você entrar na justiça, porque isso depois dos 15 dias, tá? Calma lá, não vai pensando que não vou entrar agora, calma lá, também não é assim. Se a situação de fato se agravar, ainda não é o caso, mas esse aí está sendo a via mais rápida e mais eficaz para esses tipos de casos, tá? Inclusive, falando sobre via judicial, a justiça, pela primeira vez em relação a Unique Forex, passou a agir, tá? Porque a justiça foi lá, o juiz foi lá e concedeu um tipo de penhora, né? Penhorou ali os bens dos sócios da Unique Forex e de empresas relacionadas a ela para fazer ali o ressarcimento para, no caso, danos materiais. Quando a gente fala em danos materiais, são perdas materiais, no caso, perda de dinheiro nesse caso aqui, e também danos morais, que eu não considero aqui um tipo de crime. Tá? Não existe aí vítima em caso de danos morais. Isso aí é um tipo de extrapolo do que se é considerado ali direito, né? Então, isso sob a ótica libertária, claro, né? Mas sob a ótica legal não é considerado nenhum tipo de extrapolo, pelo contrário, é um direito sim. E inclusive a primeira pessoa que moveu a ação aí contra a Unique Forex, que foi por via do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acabou ganhando a ação e ela ganhou da empresa cerca de R$ 2.500, fora também os danos morais e todos os montantes, digamos assim, o montante total a ser recebido aí por essa vítima, né, totaliza ali cerca de R$ 26 mil, em mais ou menos esse valor, tá, rapaziada? Então, olha, isso somente uma pessoa. Lembrando que são casos, esse caso aí de suposto golpe envolvendo a Unique Forex, que agora é a Unique Academy, totaliza ali cerca de milhões de pessoas, tá? Milhares de pessoas, tá? E aí totaliza milhões de reais. Então, olha, isso aqui pode ser a primeira coisa, isso aqui pode ser a abertura da caixa de Pandora, pode ser a primeira ação que foi aí deferida favorável em relação ao autor da ação. E assim,
Podemos ver aí novos casos e eu não sei nem se esse tipo de versão 2.0 da Unique Forex vai acabar sendo aí lançada no ar. Tá? Sinceramente, tô com muitas dúvidas em relação a isso. Claro que a empresa já está funcionando na versão 2.0, já tem gente colocando dinheiro e injetando dinheiro. Eu não sei quem é esse corajoso, porque mesmo que eu investisse aí nessas empresas aí, eu não colocaria mais um centavo na Unique Forex. Mas assim, eu não sei nem se a empresa vai continuar nessa versão 2.0. Sinceramente, a existência da empresa está até condicionada a esse tipo de ação, que já está começando a acontecer. Antes ninguém ouvia falar em ação em relação ao Unique Forex, agora já começou, a primeira ação já foi deferida. Aí virão outros que já estão aí, já em curso na justiça. Então, olha, o caso também aqui só tende a piorar, tá, rapaziada? Isso aqui não é nenhum tipo de, ser mensageiro da desgraça, aquele que a empresa acabe, não. É a realidade, tá? Queira eu ou não, queira você ou não, essa é a realidade nua e crua. A realidade é fria, não tem nenhum tipo de emoção, não tem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, não tem nenhum tipo de vontade. Simplesmente é assim que acontece. Pois é, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu trouxe muitas informações relevantes e nos vemos na próxima.